Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e estou trazendo aqui mais uma sequência de vídeo para vocês. E essa vez agora é sobre matemática financeira, aquele assunto que todo mundo gosta, né? Quem é que gosta de dinheiro aí? Fala logo! Também, né, gente, dinheiro está presente no nosso dia a dia. E aí fiquem comigo até o final, porque eu trouxe algumas situações que fazem parte do nosso cotidiano para a gente poder analisar, tá? Então vamos para a nossa aula. E aí, gente, como vamos falar de matemática financeira, eu resolvi trazer aqui para vocês uma aplicação bem famosa que é a poupança, certo? Porque meus alunos, eles são aquelas pessoas precavidas, eles são aquelas pessoas que têm educação financeira, que sabem que a gente sempre vai ter uma necessidade mais na frente, então o que é que eles fazem? Eles fazem uma reserva, gente, de dinheiro para emergências. E onde é que eles guardam essa reserva? É na poupança mesmo. Por quê? Porque a poupança é aquela aplicação que você pode resgatar o seu dinheiro, ou seja, você pode ir lá pegar seu dinheiro, sacar o seu dinheiro no dia que você quiser. Então, para uma reserva de emergência, é uma aplicação muito segura e muito útil. Isso significa que eu estou dando indicação, pessoal, dizendo que você coloque lá todo o seu dinheiro na poupança? Não. Você pode colocar no Tesouro, no CDB, de liquidez diária. Inclusive, se vocês quiserem saber sobre isso, coloquem aqui que eu vou tentar conversar com vocês também sobre esse conteúdo, tá? Mas aí, bora lá. Meus alunos vão lá, colocam o dinheirinho deles na poupança, são pessoas precavidas, resguardadas, e aí o que é que eles fizeram? Aplicam uma certa quantia de capital. Então, o que é o capital? É o dinheiro lá que você está aplicando, certo? Que você está colocando lá na sua poupança. E aí por um determinado período, ou seja, por um determinado tempo. Então, no fim desse período, essa pessoa recebe uma quantia de juro como compensação. Então, o que seria juro, professora? Juro é como se fosse a remuneração do seu capital. Porque quando você pega lá seu dinheirinho e coloca na poupança, o que é que vai acontecer? É como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco. Então, o banco vai pegar aquele seu dinheiro e aí no dia que você quiser aquele dinheiro de volta, o banco vai lhe dar no mesmo dia acrescido de um valor que a gente vai chamar lá de juros. Um valorzinho, tá, gente? E aí, nesse momento do resgate, o que é que você vai observar? Você vai observar que você vai ter o capital, que eu vou chamar aqui de C, que você aplicou, mais esse valorzinho que a gente vai chamar aqui de juros, certo? E a soma desse capital mais o juro é o que a gente vai chamar de montante, certo? Então, você colocou lá seu dinheiro, você sempre vai sacar um dinheirinho que você tinha mais um pouquinho. Ah, professora, mas e as perdas financeiras por conta da inflação? Bem, aí é outra situação, certo? Mas o valor nominal lá, os R$ 100, por exemplo, que você aplicar, quando você for sacar, você vai sacar R$ 100 mais um pouquinho. Tranquilo? E aí, bora lá. Por que eu trouxe esse tipo de situação? Porque, como eu falei, a poupança ela rende juros. E aí, que tipo de juros? A gente vai estudar alguns tipos aqui, certo? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar sobre juros simples e no próximo vídeo eu vou falar sobre juros compostos. E aí, vejam que eu coloquei até uma figurinha aqui bem fofinha para vocês. Então, o juros simples, ele vai fazer seu capital crescer, certo? Mas de maneira o quê? Lenta, tá, gente? Por quê? Porque ele vai sempre incidir sobre o mesmo valor, que é o valor inicial que você aplicou. E os juros compostos, ele vai fazer seu capital crescer o quê? De maneira mais acelerada. Por quê? Porque ele vai sempre atuar em cima do valor do exercício anterior. E aí, galerinha, os juros simples, eu vou logo adiantando para vocês, ele não é muito usado no nosso dia a dia, certo? Só para aplicações de curtíssimo prazo, ok? E aí, bora lá aqui pensar numa situação. Então, imagina só que eu tenho fulustreca gastadora pedindo R$ 1.000 emprestado à prima poupadora. Sempre assim, né, gente? Tem uma pessoa lá que poupa e a outra vem e pede o dinheiro emprestado. E a prima dela era muito legal e aí emprestou o dinheiro a uma taxa de juros simples, certo? De 2% ao mês. Qual o valor que fulustreca deve pagar ao final de 3 meses? A prima ainda deu 3 meses para ela pagar o dinheiro. E aí, olha só, tinha um capital lá, inicial, que fulustreca pegou emprestado, que era de R$ 1.000. E aí a prima disse que o quê? Que vai pagar uma taxa de juros de 2% ao mês. Então, a cada mês que passar, ela vai aumentar um pouquinho o valor dessa dívida. E vai aumentar em quanto? Vai aumentar em 2%. Então, vamos colocar aqui, ó, que ao final do primeiro mês,
o que é que Fulustreca vai ter que pagar a prima dela? Ela vai ter que pagar o rendimento, né, do capital que ela pegou emprestado. Então, no primeiro mês vai correr uns juros, e aí vamos calcular aqui esse juro, que seria o quê? De 2% de quanto? De 1.000, que foi o capital que ela pegou emprestado. E aí, gente, 2% de 1.000, fazendo aqui a continha, ó, simplificando, vai dar 20. Então, veja que Fulustreca está aumentando a dívida. Com o mês, Fulustreca agora já deve os 1.000 que pegou emprestado, mais 20 que foi os juros, certo? Referente ao dinheiro que ela pegou. Só que ela ainda não pagou a conta, então vai render juro aqui também no segundo mês. E no segundo mês, como o juro é simples, então ele vai sempre incidir sobre o valor inicial, que é de quanto? Que é de R$1.000. Então ela vai pagar, mais uma vez, 2% de um total de quanto? De 1.000. Que a gente já sabe que é 20. Então, olha só como a dívida de Fulustreca está crescendo. Então, ela pegou os R$1.000, depois de um mês, ela já estava devendo 1.020, no segundo mês, ela já estava devendo quanto? 1.040, só que ela ainda não pagou. Ela esperou aqui o terceiro mês, né, que ela pegou com 3 meses para devolver o dinheiro. E aí, mais uma vez, vai acrescentar aqui um valor, certo? Que é a remuneração do capital lá da prima, que é de 2% de um total de quanto? De 1.000, e a gente já sabe que é quanto? Que é 20. Então, ao final do período, quanto é que Fulustreca está devendo lá a prima? Fulustreca está devendo a prima os R$1.000 que pegou inicialmente, mais quanto? Mais, ó, 20, 40, 60 reais de juros. Então, só de juros aí, ó, Fulustreca vai pagar 60 reais. E 60 é 3 vezes 20. E por que eu escrevi assim? Porque a gente vai pensar aqui, pessoal, numa fórmula, certo? Para calcular os juros de uma aplicação ou de um empréstimo, pensando que esse juros seja simples. Então, observe só. Eu tenho que o meu juros foi de 3 vezes 20. E esse 20 a gente obteve do produto de quê? Da taxa, que foi de 2%, de quanto? De 1.000, que era do meu capital. Então, olha só as grandezas que eu tenho aqui envolvidas. Eu tenho envolvido aqui meu tempo, tenho envolvido aqui minha taxa, que eu vou chamar aqui de I, e tenho envolvido aqui o meu capital, certo? Como a multiplicação ela é comutativa, então vou escrever aqui, ó, CIT, que é capital, vezes a taxa, vezes o tempo. E aí, uma primeira observação. Essa taxa e esse tempo, eles têm que estar na mesma grandeza. Então, observem que eu tenho aqui, ó, uma taxa mensal e eu estou falando de um período de tempo também mensal. Caso seja diferente, a gente vai ter que torná-los iguais, colocá-los na mesma unidade, tá bom? E aí, bora agora calcular quanto é que Fulustreca deve pagar ao final aí, essa prima dela. Fulustreca devedora. Então, ela vai ter que pagar o montante do capital que ela estava devendo à prima, mais os juros que a prima está cobrando, certo? Então, ela vai pagar os R$1.000, mais, ao total dos juros foi de quanto? De 60. Então, ao final do período, Fulustreca vai ter que pagar R$1.060 à prima. Ok, gente? E aí, bem, nós vimos o seguinte, que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa taxa a gente vai escrever sempre de maneira decimal, tá, pessoal? E aí vamos para a seguinte situação. Eu tenho aqui, ó, juros vai ser igual a capital, R$1.000, certo? Estou fazendo aqui uma aplicação a uma taxa de 12% ao ano. Então, vou escrever aqui, ó, 12% ao ano. No total de quanto tempo? Não sei. Não sei quantos anos vou passar para resgatar aqui esse meu dinheiro. Mas aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que meus juros vai ser igual a quanto? Vou aqui, ó, simplificar, certo? E vai ficar igual a 120, que é 12 vezes 10, vezes o tempo. Se a gente puxar lá do fundo da memória, pessoal, vamos lembrar que essa função aqui dos juros, ela está muito parecida com a função que a gente chamava de polinomial do primeiro grau, que era do tipo aqui, ó, y igual a x mais b. E aí, se vocês lembrarem lá dos vídeos, lá do início do canal, o gráfico dessa função, ele é dado por uma
reta. E no caso do nosso valor de A ser maior que zero, essa reta era crescente. E aí observem que na minha fórmula de juros eu tenho o quê? Eu tenho uma equação polinomial do primeiro grau, em que meu termo independente aqui, ó, é zero. Então, o que significa? Que o gráfico dessa função, ele vai passar pela origem, certo? Como o nosso A, ele é positivo, essa função vai ser crescente. E aí, vamos ver como é que isso acontece lá no GeoGebra. Então, galerinha, coloquei para vocês aqui, ó, a lei da função juros igual a 120t e marquei aqui 2 pontos para que vocês observem melhor. Então, tenho aqui que quando o meu tempo for 1, certo? Ou seja, 1 ano, porque a taxa está dada em ano, meu juros, ou seja, o meu rendimento vai ser de R$120. Quando passar aqui, ó, 2 anos, tá aqui, ó, no gráfico, qual vai ser o rendimento? Vai ser de 120 vezes 2, então vai ser de R$240. E aí perceba que esse valor vai aumentando, certo? Mas a taxa de variação desse aumento, ela é constante. Por quê? Porque isso é uma característica de uma função afim, beleza? E aí vamos continuar. E aí, pessoal, eu trouxe agora para vocês uma situação que ocorre muitas vezes no nosso dia a dia. Então, vamos ler aqui a situação. Carlos adquiriu no dia 23 de fevereiro de 2005 um aparelho de TV em cores que à vista custava R$650. Como não tinha todo o dinheiro, pagou R$200 de entrada e assumiu o compromisso de pagar mais uma parcela de R$540 através de boleto bancário com vencimento após 60 dias da compra. Qual a taxa de juros simples ordinário do financiamento? Pessoal, isso acontece muito naquelas lojas de departamento, né, que vendem eletrodomésticos, que você dá uma entrada e aí coloca outra para pagar só o próximo ano. Então, será que isso é uma grande vantagem? Será que está sem juros? Que a loja está sendo boazinha com você? Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, olha só, você tinha aqui o seu capital inicial de R$650. E aí você deu uma entrada de R$200. E aí, quando você deu a entrada e você não pagou o valor todo, você ficou com uma dívida, que a gente vai chamar aqui de saldo devedor. É quanto ainda falta pagar. Então, seria aqui os 650 menos 200, que vai dar 450. Ok, mas observem que a parcela que a pessoa vai pagar lá ao final dos 60 dias é de R$540, ou seja, é mais do que ela estava devendo. Então, isso, pessoal, é porque tem uns juros aqui embutidos, certo? Que a loja às vezes nem te avisa. Então, de quanto é que seria esses juros? Seria de 540, que é o valor que você vai ter que pagar no boleto, menos 450, que é o valor que você devia. Então, isso aqui vai dar R$90. E aí, antes de chegar a calcular aqui a taxa de juros, vamos observar que o vencimento aqui, ó, foi dado em dias e a taxa que eu estou pedindo é a taxa mensal. Então, como é que a gente transforma? Será que a taxa mensal vai ser a mesma taxa cobrada em dias? Será que essas taxas são equivalentes ou que eu preciso fazer alguma continha? Então, bora pensar aqui primeiro que são taxas equivalentes. Então, são taxas de juros que, quando aplicadas ao mesmo capital, no mesmo intervalo de tempo, produzem montantes iguais. E aí, bora lá. Eu tenho aqui, vou fazer a situação de um tempo anual e de uma taxa mensal, certo? Então, eu tenho aqui uma taxa anual e tenho uma taxa mensal e vou comparar, certo? Já sei que os montantes, eles vão ser iguais. Então, montante, só lembrando, é capital mais juros. Então, montante vai ser capital mais juros, eu sei que é capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Logo, montante vai ser igual. Temos aqui, ó, capital e capital, então vou colocar capital em evidência. Então, vai ser capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Então, se eu for considerar o meu tempo anual, então, o meu capital vezes 1 mais a taxa anual vezes o período de um ano, eu sei que esse montante vai ser igual ao montante do capital vezes
1 mais. Agora eu quero usar a taxa mensal, ó. A taxa mensal, como tem que ser no mesmo período de tempo, e aí eu sei o seguinte, que um ano tem 12 meses, então meu tempo aqui vai ser de 12, certo? E aí eu vou fazendo minhas simplificações, ó. Esse capital que está multiplicando passa lá para o outro lado dividindo, e aí eu vou ficar o quê? Com 1 mais a taxa anual, vezes 1, vai dar taxa anual, igual a 1 mais 12 vezes a taxa mensal. E aí, 1 menos 1 é 0, ou seja, a minha taxa anual vai ser igual a 12 vezes a minha taxa mensal. Então, pessoal, é só aqui, no caso do juros simples, eu fazer essa compensação de dias, essa transformação aí de dias para meses ou de meses para anos, beleza? E aí, vamos voltar para a nossa situação. Então, aqui, ó, já tenho todos os dados da questão, quero saber qual a taxa mensal de juros simples. E aí, juros, novamente, é dado capital vezes a taxa vezes o tempo. Eu já tenho o valor dos juros, que foi de 90. Já tenho o meu capital aqui inicial, que no caso vai ser em cima do meu saldo devedor, certo? Que os juros vai correr, então vai ser de 450, vezes a taxa, que nesse caso vai ser mensal, certo? E o tempo, bem, como aqui foi dado em dias, então agora eu vou transformar isso em meses. Então, 60 dias são 2 meses. E aí eu tenho que 90 vai ser igual a 450 vezes 2, vai dar 900, vezes a taxa, ou seja, a minha taxa vai ser de 90 sobre 900, que é 1 sobre 10, ou seja, é de 0,1, que a gente pode escrever como sendo 10%. Belezinha, galera? Então, espero que vocês tenham compreendido. Não caiam mais naquele conto de que você pode dividir aí à vontade, porque presta atenção que pode ter uns juros lá embutidos, certo? E até o próximo vídeo.